Cara, Mata, o recado a tá lasanha, na dado. verdade, é dela, né? Eu tô imaginando que esse recado não tem boas-vindas quando eu voltar pra casa. Talvez eu tenha que passar e pegar uma lasanha no caminho. Meu, iFood sacaneou. Vou fazer, olha, desculpa, hein, pessoal. Pode ser que vocês tenham um patrocínio do iFood. Não temos ainda, mas é bom. Verdade seja Se eles dita, quiserem. entendeu? O pedido foi feito, cara. A iFood patrocina nós. Aí a gente começa a falar. Mas está brincando, né? Porque você tocou em duas bandas super importantes, que é o Ira e o Titãs, né? Mas você começou a tocar antes, André? Como é que você começou? O Andrezinho Gurizinho. Então, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, né? Eu nasci numa família que minha mãe era artista plástica, eu ouvia muita música em casa, então também quando eu tinha qualquer coisa meio artística, minha mãe incentivava bastante, né? Ah, legal. E aí, primeiro eu conheci uma molecada que tocava num grupo de música barroca, aí eu comecei a estudar música barroca. Foi assim, a primeira vez que eu fui estudar música. Caramba! Porque minha mãe não gostava de ouvir música antiga, ouvia umas coisas de quinteto armorial, umas coisas que tinham essa sonoridade meio barroca. E aí no ginásio conheci um casal que tocava num grupo de flautas doces. Sim. Flauta doce tem aquela chatinha que a gente conhece, que é a soprano, né? Mas vai do sopranino até a flauta baixa, assim, o grupo. Caramba. A formação toda é um grupo e tal, né? E aí achei aquilo bonito e tal. E fui estudar meio porque eu achava que tinha que aprender música. Então você não tinha que começou estudar na batera, música foi na também e flauta. tal, né? Mas como professor fiquei pouco tempo. Mas continuei lá brincando com a flauta, tirava uns frevos no carnaval. Todo carnaval ia para Olinda. Eu nasci no Recife, né? Sim. E aí, quando tinha férias escolares, eu ia para lá e o carnaval passava em Olinda. Então, eu ficava lá brincando e tal. Não pensava em ser músico. Eu queria ser jornalista nessa época. Da massa. Família tinha saído do Recife para São Paulo por causa do golpe militar de 64, né? Das repercussões do golpe militar, né? Sim. E Pernambuco foi muito punk o negócio lá, porque tinha o Miguel Arraes como governador, tinha o Paulo Freire com a pedagogia nova. Velho, caraca. Tinha o Então foi ali, segundo homem do PCB, né? Abaixo Partido do Comunista. Prestes, do Luiz Carlos Prestes, era o Gregório Bezerra, que também era o presidente do partido lá em Pernambuco. Tinha as ligas camponesas do Francisco Julião atuando no campo. Enfim, lá também era um lugar onde existia uma luta social intensa, né? Ou seja, organizada, né? a repressão lá do golpe foi muito intensa. Então, uma turma da minha família, tio e tal, todo mundo fugiu para São Paulo. E tinha muitos jornalistas nessa turma toda. Então eu vivia num ambiente que estava... Minha mãe trabalhava na editora Abril como artista gráfica, né? Louco. Ela fazia arte para várias revistas do grupo. Então chegavam as revistas em casa, ela tinha acesso. Não podia... Sim. Então eu estava sempre lendo e tal, e queria ser jornalista. Aí quando cheguei no colegial... Fui para uma escola que era uma escola também bastante progressista, assim, que durou pouco tempo, mas foi uma escola bem legal, chamada Sagarana, que era uma filial do Equipe, assim, né? Sim. Aquele tipo de pedagogia mais de humanas, assim, vamos dizer. Pô, né? legal demais. Um exemplo, assim, né? E aí, nessa escola, tinha muitos caras que estavam tocando. Fulano tocava baixo, eu tocava guitarra, eu tocava batera e tal. E eu falei, pô, bicho, eu tô gostando desse negócio aí. Aí o Escova morava... Sabe o Escova, né? Sim, Escova. Ele morava uma rua abaixo da rua que eu morava. Ainda morava com meus pais. E ele morava com o Azael, um batera fera, na rua de baixo. Aí, às vezes, eu ia lá fumar trocar ideia, né? E ficava
vendo os caras tocarem, porra, chapei. Eu quero isso aí pra mim. Eu quero isso pra mim. E aí queria ser baixista. E encanei com essa coisa do baixo, comecei a estudar violão, porque para aprender uma coisa das harmonas e tá. E fiz um trato com o meu velho que era assim: se eu passasse no vestibular, que foi para jornalismo, Aham. na USP, eu ganhava um baixo. Né? Fizemos uma permuta, assim. Só que ele não sabia que quando ele me deu o baixo, praticamente ele já me tirou da faculdade. O baixo é sempre o problema na vida O das pessoas. passaporte para sair da faculdade. Ok, ficou sentido com você falar, a gente falar que o baixo é um problema. O baixista aqui. Tá vendo? Finalmente o baixista, na hora que pega no calo, o baixista se manifesta. Pisa no calo dele pra você ver. Não, mas recém começou, a gente vai falar sobre isso. Aí, cara, na faculdade, aí, um pouco antes de entrar na faculdade, me chamaram para tocar numa banda fazendo percussão. Era uma banda que já tinha baixo, batera, guitarra, banda montada, um repertório próprio e tal. Aí eu comecei a tocar e comecei a gostar do negócio e eu, assim, começo a fazer um negócio, eu vou e me dedico, quero estudar aquilo. Sim, tem enfim, curiosidade. pra gente fazer o nosso melhor, né, mano? Sim. Não vai fazer meia boca, né? Não Chegar, vou fazer meia boca. Aí fazer. comecei a fazer aula de percussão. E tinha o mestre Dinho aqui em São Paulo. Você Dinho, estudou verdade? Dinho? Fui estudar com o Dinho. Não, o Dinho. Dinho, Dinho, já entendi Dinho. O Dinho postou hoje uma foto dele com o João Donato, com 23 anos. Olha, né? que Mandou, barato, que legal. É o João Donato, né? Que perdemos, infelizmente. Perdemos. Eu fui nesse show que ele fez com o Macalé, essa última tour dele. Pô, que demais, Foi hein? muito legal, foi demais. Demais, João. Mas, então, voltando, Você estudou com o Dinho? aí entrei no negócio da percussão. Aí, quando eu fiz 20 anos, falei, pintou uma oportunidade, tinha um amigo com uma bateria toda arrebentada, mas que tinha um prato bom, um pedal Speed King. Então, eu falei, porra, tá na hora de eu ir pra cima dessa bateria. Eu ganhava uma graninha tocando percussão. E tinha juntado uma graninha, chegou meu aniversário, falei com o meu velho, pô, vamos rachar isso aí, né? É, Uma parte, dá uma uma força parte aí. eu pego uma bateria, né? Já inteirinha, com prato, com tudo. Que tava um lixo, mas foi você servia, consertando. tirava som. E era um tempo que, era muito difícil. Era caro instrumento, era difícil acesso, né? Praticamente não tinha instrumento importado. Exatamente. Quem tinha nacional, instrumento né? importado é porque conseguiu trazer de fora, porque não dava para comprar em loja, assim. Exato. Aí comecei a tocar batera, mas com a cabeça de que, assim, eu achava que como um bom percussionista também tinha que saber me virar na bateria. Tal, mas os caras que eu me mirava, assim, era o Ayrton Moreira, era o Naná Vasconcelos. Legal. Era uma época que tinham os percussionistas brasileiros estavam arrasando, Dom Romão, uma turma de Djalma Correia, tinha Só uns fera, caras, né? Só fera. Paulinho da Costa, uns caras mega foda que estavam, inclusive nas revistas de jazz e tudo, esses caras todo ano estavam lá entre os melhores músicos, e o Miles Davis tocava com essa turma, e o Weather Report tocava com essa Legal. turma, ou seja... Os caras da classe A. Aí né? tava o Andrezinho E lá eu com a me gogô via- dele. Eu vou chegar lá, gente. Chacoalhando as Yakult. Chacoalhando as Yakult. Eu estou chegando. Miles Davis, me espera. Cara, mas sonhar não custa nada, né? Claro. Opa, nem fala. Então tava nessa. Aí com o negócio da bateria, o que acontece? Entre essas coisas que eu fazia tocando percussão, eu toquei com o Trio Mamão, que era Branco, Belotto e Fromer. Aham. Fiz uma temporada de 1 mês no Teatro Lira Paulistana. Pô. Eu, Paulo Miklos e o Lani Gordon, de trio. Eu tocava congas assim, com um chimbal no pé esquerdo, com um monte de coisa, fazia Que solo de demais, berimbau no meio do show, essas coisas assim. Que louco, mano, da hora. E
já tinha tocado com o Arnaldo, tinha tocado com o Ciro Pessoa. Lá praticamente os Titãs, eu tinha tocado com todo mundo Em projetos separado. Então, quando o Ciro chama a turma toda para montar os Titãs, com uma ideia de montar uma banda de rock e ir para as cabeças, Sim. porque o Ciro ele era cunhado do Billy Forgeri, que é o tecladista da Blitz. Sim. O Ciro casado com a Vânia Forgeri, irmã do Billy. Aí o Billy, bicho, Blitz tinha estourado. O Billy falou: Ciro, monta uma banda de rock, bicho. E vem na bota. Monta uma banda de rock e nem pensa duas vezes. E uma coisa de uns 6 meses, um pouco mais antes, tinha acontecido um evento no Equipe, onde formou-se um grupo Titãs nesse evento, que era maior, inclusive. Que era... Imagina, tinha o Ciro que saiu depois, né? Velho? E ainda tinha mais gente, né? Eles eram em 9, né? E aí, com essa... Vamos dizer, de dentro desse grupão que teve lá, que o Ciro chamou as pessoas, pescou as pessoas para montar essa formação. Nesse show, o Nando tinha sido batera. Sim. É o Nando. Só que o Nando tinha entrado em matemática em São Carlos. Aí ele falou, cara, ele falou isso numa entrevista. eu não vou continuar. Entrei em matemática e vou para lá. Então Ele precisava de final de semana, né? Que fazia backing vocal, não era uma coisa assim? Precisava de um batera e aí eles me chamaram. Eu tocava bateria 1 ano e meio, mais ou menos, quando eu entrei nos Titãs. Também a maioria não tocava nada a tempo nenhum. E aí, cara, a bateria acabou tomando um tamanho, porque Titãs foi uma banda importante, aconteceu Sonífera Ilha. Como a gente estava conversando, era super caro gravar, a gente teve gravadora bancando o disco. Foi o Warner, né? A Warner tinha feito um projeto que o Peninha Schmidt, que sempre foi um cara muito antenado. Até hoje. Sempre é um cara muito antenado. Ele estava frequentando à noite, conhecendo uns clubes onde estava aparecendo uma cena nova, né? Exatamente. Sim. E aí ele propôs para o André Midani um projeto aqui para pegar uma amostragem dessa cena paulista e gravar trabalhos. E eles toparam, que o Midani topou fazer um compacto lançando cada uma dessas bandas. Aí que saiu o famoso Aí compacto. fez o compacto do Ira, que era Pobre Paulista Gritos na Multidão, que ficou preso na censura. Ficou? Pobre Paulista ficou? Ficou quase 1 ano preso para sair. Caramba, velho. Aí foi Inútil e Dinheiro, do Ultraje. Do Ultraje, pode crer. Eu Sou Boy e acho que Tique Tique Nervoso, do Magazine. Exatamente. Ficou preso também o Magazine? Não. Não. Só o Ira. Só o Ira. Tá. E aí teve Agentes, Azul 29 e Titãs. Eram 6 bandas. Azul 29, eu confesso que eu descobri recentemente. É meio que com eletrônico, né? Era um tecnopop finíssimo mesmo. Nossa, baita bom gosto, velho. Puta, bicho. Muito foda. E aí os Titãs conseguiram convencer a Warner de que um compacto não representava o grupo. Porque tinham 5 cantores, mais que isso de compositores. Enfim, botar 2 músicas, as pessoas não iam perceber. Porque era muito plural Titãs, né? Que era a diferença maior dos Titãs naquele cenário lá. E aí o André topou e os Titãs gravaram, dessas bandas, foi a única que saiu com disco. Com um discão, com um álbum. Que louco, né? Legal. Eu pensei que você tivesse tido outras bandas de rock antes, mas não, você começou praticamente no Titãs com banda, né? Bicho, eu nem sabia rock, honestamente. Porque, assim, não que eu não tenha ouvido, o primeiro show que eu fui foi do Alice Cooper na vida, então, e adorava Alice Cooper, não é que eu caí de paraquedas no show, fui porque eu não parava de ouvir, mas e ouvi muito
John Lennon, Deep Purple. Aham. Mas depois que eu entrei, quando essa época aí que eu fui pra percussão, música e tal, aham. eu tava muito mais com a cabeça de jazz brasileiro, assim, Gilberto sim. Gismonte, Sim. Hermeto Hermeto Pascoal, Que legal. Grupo 1, umas coisas bacanas assim que tinha nessa cena que era muito era excitante assim, cara. sim. Era uma cena viva Legal. pra caramba. E até tem a ver com a percussão, né? Que você falou de uns grandes percussionistas tocaram com uns caras do jazz. E você estudou com o Dinho, né, cara? Que Tinha um, também é outro. tinha Super tinha que, fera. um preenchimento nisso, né? Eu queria fazer uma pergunta pro André, cara, em relação a isso, mas antes de fazer a pergunta para ele, eu queria dar um recado, porque a gente está ao vivo no Show Livre e a gente, às vezes, passa esse recado mais no final da transmissão. Vou passar no início, já que o programa está no início. Galera que tá no Show Livre, superchat, né, Marcel? Com certeza, hein? Manda aí uns superchat pra gente, uns pics que a gente gosta bastante. Você tira até o casaquinho, Abre os botões, tira as bolas. Tem que dar o recado do superchat, do Pix. Tem vários recados aqui pro André. O André quer me ver pelado, velho. O Tatu Batera. O André é minha inspiração na batera. Vi muito ele tocar para ver como funcionava o instrumento. Damos graças a Deus por esse artista. Roger Moreira entrou aqui, falou: André, gente fina demais. E eu não sei se a tua lasanha chegou lá, tá, cara? Mas não falaram aqui ainda. A gente tá ao vivo no Show Livre. A gente tá ao vivo no canal do Instagram do Cola na Grade. Qual é a câmera que tá aqui? É essa? A gente tá ao vivo no Instagram do Cola na Grade. A gente tá ao vivo no Instagram da Groove Monster também. A gente tá multiplataforma nesse momento. Então tá valendo o recado do Marcel aí dos... como é que é o... O superchat. Manda um superchatzão aí com uma perguntinha legal pro André. Assim, as mais cabeludas de Tem uma preferência. galera. Você vai gastar dinheiro, gasta com uma pergunta decente. Boa, exatamente. Tem uma galera assistindo, cara. A gente tá em três redes sociais diferentes aí, tem uma galera assistindo. Mas aí, pegando o gancho, eu queria perguntar pro André. Cara, qual é a tua linha de composição, cara? Porque tu tem uma história magnífica na música. Tocou com muitas pessoas, bandas incríveis. Tem anos, né, na música. Começou, imagina, tu entrou no, como tu falou, Titãs com 1 ano e meio. É isso? Qual é a tua linha de composição? né, cara? Os caras querem entregar a sua idade, né? Os caras querem sentir. Não, cara. Porque... Você não pinta o cabelo também? Porque... O que acontece? Eu tenho essa cara de moleque aqui, mas eu não sou tão novinho assim, não, mano. Tá ligado? Eu estudei com muita gente, estudei fora. Seus professores eram velhos, assim, né? Eu estudei com uns caras velhos que nem você, meu. Eu fui aluno de Dave Holland, baixista do Miles Davis. E aí, cara... Tá vendo? E ele ainda dá carteirada. E ele me falava isso, que tinha que ter uma linha de composição, tu tinha que criar algo. E, pô, tu é um grande batera, cara. Um grande baterista, um grande músico. Então, saber a tua linha de composição é algo interessante para muita gente, inclusive, que tá aqui agora, que eu sei que depois vão vir me perguntar, né? Pô, por que não perguntou isso pra ele? Não sei o quê. Sabe como é que é? Vou falar uma coisa que eu costumo falar para... Enfim, é até engraçado, né? Porque quando eu saí do IRA em 2007... Sim. Eu era o André do IRA, né? O André do IRA, o André do IRA, o André do IRA, né? E também estava no IRA há 20 e tantos anos. Sim. Uma cara. E banda, assim, quando elas duram muito, e aí faz sucesso, fica associado, e aí né? faz acústico, faz essas coisas, normalmente começa a acontecer atritos internos, porque começa a caber os egos todos dentro do mesmo van, entendeu? Sim. Isso é meio tradicional. E eu, de uma certa forma, renunciei a qualquer coisa nessa época e me mantinha o André do IRA. Achava que assim, bicho, não dava para ter mais alguém fazendo mais coisa para dispersar. Para dispersar do que você. Porque estava fácil, estava frágil, né? Sim. E essa fragilidade, vamos dizer, eu estou falando que essa atitude começou 6 discos antes do fim da banda, não é que foi? Foi um processo gradativo. Né? Sim. Então isso era uma coisa que eu tinha tido essa conduta. Aí quando acaba a banda, eu fiquei num primeiro momento assim, quando acaba a banda, porque naquela hora acabou mesmo, naquela hora a banda acabou mesmo.
que eu vou fazer, né? Que espaço que eu vou arrumar para profissionalmente. Porque entendi assim, começar uma banda nova, aquela altura do campeonato. Trabalho, velho. É porque, primeiro que roqueiro, no fundo, devia ser que nem Paquita, né? Chega uma idade, você fala, mudou. Acabou. Troca, pessoal, chama elenco novo. Troca o elenco. Chegou na idade limite. Porque é real, que, a gente forma banda, cara, pra se divertir, pra arrumar namorada, pra extravasar. Sim. Mas não é pra virar uma empresa da sua vida. Ninguém tem essa cabeça quando monta uma banda com seus amigos. Que, aliás, é o barato da banda, né? Porque, assim, essa espontaneidade é que fez essas bandas todas que a gente tá falando serem legais, né? Serem legais. Porque ninguém pensou, nossa, vou montar uma banda para... Não, chega. Só um business plan. Business plan da sua banda. Business plan aqui. Né? Mas você acha que talvez é porque era como o mercado funcionava lá atrás, que a gente tinha a coisa da gravadora e tudo mais. A gente estava batendo esse papo antes de começar o programa, que hoje, assim, quando eu me coloco, assim, porque eu acompanho muito de perto, pô, músico, banda quer começar, quer se profissionalizar. Às vezes, velho, dentro da estrutura do mercado hoje, pô, de repente, se você quer ter um trabalho mais sério, você precisa ter a porra do business plan. Não, isso é terrível, porque né? agora todos têm que ser um empreendedor. Exato. Você não pode ser só um é, músico. O que você faz, bicho? Eu toco minha guitarra aqui, bicho. Não, você tem Ai, que que ser saudade de um fazer isso, guitarrista cara. que saiba, mas e o conteúdo que você faz? Não, na verdade, você não faz tudo bem. Não, é impossível. Entendeu? Você faz mal. Às vezes até que você faz bem, você faz meia boca, né? Então esse lance da saída do mercado da indústria fonográfica até mudado tanto, jogou no colo dos artistas um monte de coisa que você tinha 10 pessoas fazendo antigamente. Você tinha o cara que tirava foto, você tinha a pessoa que fazia assessoria de imprensa, você tinha... Fudeu! Não, deixa eu te falar. Agora você fala, não, você tem que fazer tudo sozinho. Quando eu tocava lá, comecei nesse barato, nessa vida, bicho, não existia nem videoclipe. Exatamente. Isso era uma maravilha. Porque, primeiro, quando a gente fazia música, a gente queria fazer música. Sim. E quando eu comprava um disco, eu chegava na minha casa, apagava a luz, deitava no chão, cara, botava no talo e ficava deixando aquilo entrar em mim, aquela música, entendeu? Eu só queria ter os ouvidos, eu não precisava enxergar nada, eu não precisava ter outro sentido, o prazer de ser tomado pela música, de deixar... O audiovisual, ele acaba dividindo a atenção, né? Esse sentido, né, ficar o mais repleto, era a maravilha, já bastava. Aí vem a coisa do videoclipe. Aí o videoclipe era uma obrigação. Então você não tinha que só pensar no teu álbum, fazer um álbum legal e depois ver o que vai acontecer. Não, você tinha que fazer videoclipe das músicas. Aí quando a MTV chegou, então, aí começa... Isso vai cada vez chegando num nível que agora os caras não têm nem sossego, né? O artista tem que ver assim, olha eu aqui na padaria, olha eu aqui agora malhando, olha eu aqui no céu. Isso é um saco, velho. Cara... É verdade. Isso é um saco. É o tempo inteiro Porque o que é mais importante é a música. Esse é o produto. Por outro Mas lado... acho que, que a diferença, tipo, porque a indústria ela começou a transformar a música num subproduto do próprio produto que seria o mercado da música. Exatamente. É muito louco, velho. E aí, agora, essa coisa que eu estou falando da música, dos sentidos, vale para tudo, né? Porque... as pessoas não têm tempo para mais nada, né? Então, você tem que ver 30 segundos e já quer mudar, bicho. Porra, tem que mudar a tela, meu. Já tô tempo demais aqui. Deixa eu ver o que tem que mais que tem para eu ver. E fica assim. E aí fica tudo superficial.
Exatamente. Tem gente que tá gravando música que ela já vai direto pro refrão. Logo nos primeiros segundos pra não pegar. Tem que ter um gancho já, né? Não, Cara, tem Spotify, artista que né? ele- Ó, vai entrar. Cara, tem gente que pensa música pro TikTok, velho. Imagina você Claro. pensar um bagulho pra 45 segundos, velho. Claro. Agora, Só tudo que a tua arte não tá dá, tem que caber em 45 segundos. Não dá pra ficar também assim, como era bom no meu tempo, Ser no meu tempo saudosista. que era bom, no meu tempo que era isso. Tem um monte de coisa legal que Sim. acontece hoje em dia. Tem uma... Eu acho que... Eu sinto assim, que a gente tem um momento muito legal para aparecer umas puta banda de rock. Ah, tá, no momento da hora. É. Tá. E tem bastante Porque, banda cara, foda. eu acho que a banda é uma coisa legal no sentido dela ser uma amostragem de um grupo, é menos essa coisa, não é a coisa do indivíduo. Então a banda ela sempre representa um pensamento mais coletivo. Sim. E isso é uma coisa legal. Ao mesmo tempo que cada banda ela vai vir de um extrato, né? Porque vai ser a turma do teu bairro, a turma Sim. da tua quebrada, normalmente, que vai estar nas bandas, né? Hoje tem um monte de banda de garota. As garotas Pra estão caramba. tocando pra caralho, estão Várias. arrasando. Muito. Tem muita coisa pra dizer entalada na garganta, cuidado. Minha orelha tá quente. Porque tá botando pra mim, entendeu? Obviamente, amigo, que tu conhece há mais tempo. Escapei Enfim. dessa. Então, eu acho que é um momento assim. Não sei se o que falta é os clubes para essa coisa começar a ter os seus polos de reunião, sim. né? Porque é o que aí começa a transbordar. Porque o rock, cara, ele só é legal mesmo nessas horas em que ele está sendo porta-voz de uma transformação. Exato. Né? Quando ele apareceu, ele foi do caralho, era coisa de liberar a pelvis, né? A sexualidade, Sim. Sweet Little Sixteen, uma malícia, né? Sim. Depois vem a coisa da contracultura, paulada que foi a contracultura, que até hoje que a contracultura foi tão forte que a campanha de destruição da figura do hippie, transformar o hippie numa espécie de um palhaço, foi uma das coisas mais orquestradas e Sim. filha da puta. Sim. Porque o hippie, ele estava lá naquela época apontando o que era sustentável, o que era uma vida sustentável, E hoje o que a gente tá precisava sofrendo. pular fora para a É. gente não chegar na beira do abismo que estamos agora. Sim. Total, velho. Mas Deixa já é eu- louco, né? Sociedade de consumo, toda essa coisa que põe a gente num beco sem saída, né? E o rock brasileiro da década de 80 foi a trilha sonora do fim da ditadura, né? Era aquele período de transição ali que precisava de ter uma trilha sonora. Precisava né? ter uma voz para a juventude urbana, cara. Exatamente. Até o rock dos 80, a juventude urbana era uma coisa que cantava, na verdade, você vê Copacabana, aquela coisa do Juventude de Copacabana que fez a Bossa Nova. Sim. Mas cantava o barquinho, o violão, a coisa idílica, a prainha, as belezas naturais, com Caymmi, com João e com... E aí a Tropicália também não foge muito disso. É Brasil profundo, Sim. tal, né? É o Brasilzão de meu Deus. Quando vem o rock dos anos 80, a juventude urbana tá assim, meu, coqueiro, vai pra puta que Uma das músicas mais legais do Ira, cara, esse cara aqui vai lembrar que o show bombava, cara, dizia assim: o jovem anda pelas ruas, está farto disso tudo, a fumaça é melhor que o ar, Nossa, e o frio melhor que o calor. A fumaça é melhor que o ar. Cara, e o público... E a loucura. Porque era assim um saco cheio Cara. de música, a pessoa cantava, e todo mundo vivia num lugar cinza, cheio de prédio. Pô, Exato, quando os é que caras alguém cantando vai- no parquinho, quando é que alguém vai o falar visual, do- né? Você fala, Pois mano, é. Ô, André. E é legal desculpa te interromper. Não, né? relaxa, É legal que conversa com outras músicas de outros artistas lá. A Sim. música urbana do Capital, né? As ruas com cheiro de gasolina e óleo diesel. Então, aí É, aparece isso é Brasília, legião. Porto É, Alegre, São Paulo. Essas cidades que eram meio patinho feio, Aham. começa Porque a tava ter... tudo no Rio, né? Aparecer Até hoje, né? depois. Mas não é Mas, que cara, antes as gravadoras quer uma todas estavam cerveja, no André? Rio,
tava tudo no Rio, né? Tava tudo no Rio. Então você tinha... Eu acho que, cara, se eu não me engano... Foi Não até, só acho as que uma- gravadoras, mas foi a até- Globo era no Rio. Foi até uma entrevista do... Se eu não me engano, do próprio Nazi que eu vi. Que ele falou, porra, velho, a gente tinha que sair de São Paulo e ir lá pro Rio. Se a gente não ia nos hotéis, se a gente não ia mano, sair com a galera das gravadoras, tomar cerveja e cheirar cocaína e ficar muito louco e participar do bagulho, a gente tava fora, velho. A gente não participava, a gente era esquecido, velho. Com licença, você viu o André Jung aqui, cara. Ó, que legal. Ó, que rapaz educado. Quietinho, bebê. Uma, Eu vou Mas dando espera cerveja aí, pra ele pra ver se ele eu fala só alguma queria coisa. voltar lá atrás Sim. um pouco, porque a conversa A gente foi foi bem legal, pro futuro. foi rolando, né? Mas aí, bicho, fiquei ali meio perdidão e pensava assim, bicho, daqui a pouco eu sou um cara... eu Vou estar esquecido, né? Porque baterista é uma coisa meio invisível, né? Pior que baterista Baterista, né? É uma coisa meio invisível lá. Começou a brincadeira. E aí foi passando, cara, o tempo e hoje eu tenho a felicidade de ter um reconhecimento que eu não esperava, honestamente. Sim. Porque a rapaziada, agora eu percebo que isso que é o fato de que tem tudo na internet, Sim. também faz com que o garoto gosta, porque o pai falou para ele, botou para ele ouvir, ou sei lá, uma coisa, eventualmente ele pegou no rádio, curtiu, ele vai pesquisar, ele acha um monte de coisa. Sim. Então, pra gente era, bicho, uma música, uma coisa diferente. O que não tava no tudo encarte ou na revista já não existia, né? Por outro lado, tinha essa vantagem, porque a gente tinha os encartes, né? Que era maravilhoso. Tinha menos informação, só que menos quantidade de coisa para ouvir, mas tinha muita informação sobre cada coisa que você tinha para ouvir. Sim. Você sabia onde foi gravado, quem produziu, quem estava tocando. Né? Agora a gente mal sabe Mal essas sabe. coisas das Não, músicas, mal né? sabe. E era uma informação muito válida, né? Pô, Porque rapaz, ainda mais pra quem quer ser músico todas também, né? são que para quem quer ser músico, para quem E quer pra ser valorizar engenheiro, o trabalho engenheiro do de som, trabalho. E pra para quem quem quer quer ser produtor, tem Não, vários profissionais e até pra- feras para sair um disco bom, entendeu? Não, Envolvido. e muita até para gente. entender como chegaram naquele resultado, né? Você vai pegar um outro disco e fala, nossa, tem esse engenheiro, tem esse cara, tem esse produtor. Pô, quero... Era uma escola, né? É uma escola. Uma Agora, escola. André, eu tenho uma pergunta super importante. Eu ainda não acabei de concluir aqui, Então mas... conclua. Eu Conclua e quero eu a vou história fazer da essa bateria que ele tinha pergunta. perguntado da criação. Aham. É o seguinte, cara, o que eu sempre fiz, que eu acho que foi que gerou também isso ser reconhecido, né? Aham. Sim. Porque também poderia todo mundo ouvir e não gostar, né? Tem essa. Mas é porque uma coisa que eu sempre fiz foi assim, primeiro ouvir, e ouvir bastante, e depois decidir o que eu vou tocar. Então, eu pensava o que eu devia fazer, e depois eu ia aprender a fazer o que eu tinha concebido. Imaginado. Porque muitas vezes os bateras, aí estou falando como um batera, tá? Sim. Saem tocando. O cara está mostrando a levada do baixo, o batera já sai tocando. Quando você sai fazendo isso, eventualmente fica sai um puta lance. Mas, na maioria das vezes, você vai para a zona de conforto. Você vai fazer uma coisa que é o que você já vem estudando, ou é uma Sim. coisa que, entendeu? Você tirou de uma interessante música isso. lá, ou tal. E a Você música que já tá não vai fácil ali, Você parar. né? não para para criar alguma Para coisa. realmente pensar o que é, onde que é que essa música eu tenho que apoiar ela para criar uma estrutura Claro. sólida aqui para esse rock ficar consistente, Maravilha. entendeu? Sim. Então é um pouco isso Maravilha, aí. maravilha. Legal. Legal demais, hein? Legal, eu sou baixista de formação, toco vários instrumentos, adoro tocar bateria, não sou baterista, mas eu trabalhei numa rede de bateria, escolas de bateria do Brasil, e com Dino Verdade e tal, que eu acho que tu gravou um outro Meu podcast amigão. com ele. Trabalhei na rede dele bastante, muitos Bateras anos. Beats, né? Exatamente. E eu vi alguns trabalhos teus, cara, tipo, eu imaginava te conhecer um dia e, porra, a tua visão da bateria exatamente por trabalhar os elementos da música, não da bateria, não do baixo, não da guitarra, não, tudo isso é muito por legal. aí. O jeito para eu chegar nisso, o que eu sempre fiz foi isso, cara. Legal. E Ouvir. às vezes Legal. eu vou produzir uma banda, ou sei lá, chama um músico para tocar. Primeira coisa que eu falo para ele, ó, escuta.
às vezes o cara não consegue. Não consegue, já quer sair. Às vezes o cara Sai fala, tocando já. eu cheguei agora, o cara falou para eu escutar, pelo menos eu vou ficar na minha, porque o cara legal. pediu, É né? tipo quando você tá Mas nem afinando o assim. instrumento e o cara tá tocando, né? velho? Tem Porra, velho, espera um os pouquinho. caras aí sai tocando, você fala, bicho, o cara não sabe o arranjo, não sabe ainda o começo, o meio e fim dessa música, onde tem convenção, qual é a cara dela, assim, qual é o, Que legal. enfim, o recado da música, e o cara já tá tocando. Ô, André, deixa eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou engatar com uma pergunta minha aqui sobre o que tu tá falando agora. Mas antes deixa eu fazer um agradecimento aqui ao Fábio Lemos, que nós recebemos, o Fábio Lemos arrepiou aqui, meteu um superchat de R$55 aqui, né? O quê? Quase pagou um churrasco. Produção mais cerveja. Obrigado, Fábio. Valeu. Ô, André, o Eduardo Guedes perguntou aqui, qual o trabalho atual dele, né? O trabalho atual dele nos dias de hoje. E tu estava falando sobre bandas novas, as bandas de meninas e tudo mais. Está trabalhando com alguém nesse momento, assim? Cara, não tô produzindo ninguém, assim, não tô trabalhando com... Eu tenho um parceiro muito querido, que é o Tio Funk, também conhecido como Herbert, ou Herbie, que ele é um baixista, compositor, produtor, e é uma figura que foi muito legal uns anos atrás na minha vida. Assim, foi uma época que eu estava... Porque eu tenho uma empresa com mais 3 amigos, sócios, que é uma espécie de banda, essa sociedade também. Sim. Todo mundo é rock and roll. E a gente importa instrumentos musicais e vende para as lojas. Esse é o nosso business, né? E isso é uma coisa que hoje é o que... Assim, paga as contas. Que eu levo a comida para casa e pago os boletos. Mas aí eu estava em casa, estudando bateria, e esse cara entra comigo na mídia social. Pô, velho, mestrão, eles me chamam de mestrão, puta, cara, eu preciso falar, eu tô muito afim de fazer um som contigo, vamos fazer uma parada tal. Ele morava lá pro lado da parada inglesa. Aí falou, pô, vamos marcar aí uma hora tal. Aí ele começou a colar em casa. E a gente fazer... Primeiro era baixo e bateria. Ele tem uma onda, assim, um funk bem psicodélico, assim, bem... Nossa, velho. Isso é da hora, bem legal essa loucura. mesmo. E umas letras... bica na canela, assim, do fascista. Mas maravilhoso. E muito bom. E aí ele é um cara que, vez por outra, eu gravo. Ele me manda uns tracks, eu coloco percussão, mando para ele. A gente faz batera e baixo, faz umas paradas. Chegamos a ter um grupo chamado Trip Teasers. Tem 2 clipes do Trip Teasers. Trip Teasers. Trip de viagem, né? Sim. Teaser, de teaser, né? Sim. Que é os Trip Teasers. Strip Teasers. Teasers. Por isso que você pediu pra me tirar a roupa, né? Avisar o Fábio, daqui a pouco eu tiro a jaqueta, tá? E são bem legais. 2 clipes legais aí no YouTube. Vale a pena conferir, que dá para sacar qual é a onda do Herbert também. E aí hoje eu tenho tocado muito conga, até mandei uma foto ali tocando tubador. A gente até se encontrou recentemente lá na Teodora, tava com o Clemente. Inclusive ele perguntou se a gente precisava de um baterista, né? E quando você tava falando desse projeto de conga e tal, que era super legal. Eu tenho um trio, que é o Bugalu, que somos eu, o... É Bugalu Beto. só, né? Bugalu. É que tem um Groove Bugalu, não sei se você já ouviu também, que é bem legal, velho. Eu não conheço também. É Esse é o legal. Bugalu. O Beto Caldas toca vibrafone, eu toco congas e o Paulo Rapoport, toca contrabaixo. Que legal. Caraca. Formação... É uma bem formação diferentona. minimalista, assim. A gente faz umas coisas que ficam com um sotaque... A gente dá um certo sotaque caribenho para vários tipos de coisa. Como o Bugalu, na verdade, virou uma época que o mambo estava muito na moda. Sim. E aí os caras começaram a pegar
várias coisas, vários ritmos da época e dar uma mambiada, botava um Entendi. negócio. Aí tudo isso virou um caldeirão bugalu, né? Que legal. Então, E é louco que você voltou lá para o começo, que você começou como percussionista. cara, uma coisa que te falo assim, na época que eu saí do Ira, eu fiquei com o saco cheio de rock, assim. Sim, Não estava querendo tocar rock. Um dia até me ligou o Fernando Deluc. Sim. Sim. Porra, André, bicho, vamos montar uma banda, sair por aí, vamos ganhar uma grana, tocar... Né, a gente pode tocar um monte de música legal da nossa época e tal. Sim. Falei, meu, a ideia é boa, mas bicho, não dá pra mim, eu não tô aguentando, não tava afim. Aí comecei a produzir vários artistas, entrei na coisa de produção. Então vou ganhar dinheiro vou virar produtor. E aí produzi um inglês chamado Thomas J., um cara talentoso. Primeiro disco da carreira. Ele tinha chegado aqui, tinha se formado na British School of Arts, em canto, que é a escola da onde saiu a Amy Winehouse. Que legal, velho. E aí ele chegou aqui, conheceu o irmão do Nazi, que era meu empresário nessa época, que aí falou, André, cara, eu vi um trabalho aqui, tal, o que você acha? Me mostrou umas canções do cara só tocando violão ou guitarra e cantando umas músicas autorais dele. Eu falei, bicho, Caramba. Do caralho. tá pronto, cara, né? Vamos fazer. Aí chamei o Marinho, que fez baixo, eu fiz batera e tal, e uns loops, o próprio cara tocou guitarra e violão, e a gente fez esse disco. Aí disso pintou para fazer depois uma banda chamada Stevens, que foi uma banda que a gente ganhou meus prêmios Nick com esse disco. Esse é um trabalho que eu fiz um trabalho muito legal, porque foi assim, esses moleques tinham ganhado um festival, o FICO, o Festival do Objetivo, Sim. com uma música, e no júri estava o Vander Tafo. O Vander Tafo falou, pô, essa música é muito boa de vocês, cara. Vamos produzir, eu produzo para vocês. Aí fez uma produção desse tema, e aí, depois disso aí, ele morreu. Ah, que pena. Caramba, velho. Aí, a Mônica, que era viúva do Tafo, procurou o Júnior, falou, Júnior, olha isso aqui, bicho. Olha a música que os meninos ganharam, Fico, produzida aqui, os caras estavam indo com Wanda, estavam indo super bem. Caramba. Agora eles estão aí, não tem uma produção, não tem nada. Aí os caras foram em casa, mostraram o que eles tinham, como eles tocavam. Tinha, assim, 2 de 15... Caramba. E 2 de 18 na banda. A banda era super bem nova, novinhos. bem novinha. Eu lembro dessa banda, velho. E os caras tudo aprendendo, nunca tinham tido banda, nunca tinham tocado. Aí eu falei, cara, vai dar um trabalho, mas os caras têm talento, vai ficar bom. Os 2 cantores cantavam no mesmo registro. Eu falei, cara, vocês têm que ouvir Beatles, que eu vou querer que vocês façam vários uníssonos. E a gente vai fazer uma coisa... Vocês têm a ver com Beatles do começo, Beatles de chaveco, porque as letras deles eram todas meio chaveco e tal, né? Eu falei, bicho, vamos nessa. Aí arrumei só instrumento vintage, umas puta guitarra maravilhosa. Tinha aquela Crocodile, uma loja ali na Teodoro, na né? esquina. Só tinha guitarra... Não, só tinha equipamento incrível. Peguei um que era só Music usado, Man, né? que eu escolhi no meio de uma meia dúzia, e um Rickenbacker. Nossa. Aí Tem ele ainda? tinha uma Epiphone John Lennon, um set de guitarra legal, amplificador, tudo vintage. Não existe mais a Crocodile? Não existe. E a gente ensaiei os caras um monte, cara. Primeiro as letras, a gente refez um monte de letra, porque as letras eram sempre eu e você, eu e você, eu e você. Eu falei, tem que mudar uma para ele e ela. Aí você fala na terceira pessoa, você não precisa estar sempre falando você para gatinha. Conta a história dele e dela. Que legal essa sacada, mudamos algumas coisas, saiu desses... Um exemplo isso, né? Então a gente fez um trabalho de letra, que os 2 meninos cantavam, e coloquei eles no estúdio Lamparina. Sim. Porque os caras eram... Onde é a Canil hoje. Eram Onde é a lá da Canil Zona hoje. Norte, totalmente fora da cena. Aí no Lamparina, a MTV na época fazia um Estúdio MTV, acho que era o programa, que era meio um esquema de ensaio, com umas GoPro, assim, um negócio assim que era feito lá.
Que legal, né? Falei, eles vão já ficar ali meio vendo a cena, né? Sim, Vão já tá estar no- com mais o Perto famoso da galera, Sim, networking. finger in the ass, assim, para dar aquela, tenho que... Melhorar. né, Exato. tenho que melhorar. E... enfim, vamos começar a perder o medo, né? Sabe? Ter mais entrar no... pegar a vibe. E aí foi uns 4 meses de trabalho, e aí a gente gravou o disco, depois mixei no Mega com o Carlo Bartolini na engenharia de som, que foi... Ó, o Carlinhos manda Tá, bem. mandou bem pra caralho. E aí, o disco ganhou meus prêmios Nick, Revelação, foi muito legal isso daí. Aí me deu uma moral, aí a Manu Gavassi Você gravou falou também, pro Manu? pai dela, pai, você conhece o André Jung? Pô, conheço, o que que tem? Não, pô, eu gosto do jeito que ele produz e tal, eu queria conhecer, fazer com ele. Aí o Zé me procurou, a Manu tinha acho que 5 músicas compostas. Uma menina, tocava menina. super graciosa, cantando bonitinho, afinado, as músicas super verdadeiras, sabe? Que não eram músicas de sacadinhas, entendeu? Eram coisas que ela vivia. Era honesto. Era honesto, Que legal. E aí eu falei, porra, muito bom isso. E aí comecei a trabalhar com ela. Então você tem uma boa veia de produtora, hein? São os nomes. Cara, e foi um trabalhão também com ela, tanto nessa parte de alguns versos, mexendo em versos e começar a criar o trabalho dela. E aí depois o Rick entrou na fita também e a gente produziu junto o primeiro disco da Manu. Legal. É uma legal, produção cara. minha e do Rick. Mas nessa época, cara, estava muito já, vamos dizer, muito facilitado todos os processos para você gravar. Sim. Então, para pagar o custo, eu ganhei bem nesses discos aí. O da Manu, não. Porque será, né? Mas esse do inglês, o do... Do Stevens. Stevens. Depois fiz uma banda, o Hits, também, que nem chamava Hits. A banda chamava-se Altitude Zero. Eles tinham mecenas, o cara me procurou. Eu falei, cara... olha, eu vou ter que cobrar uma grana porque eu vou ter que fazer um trabalho grande, porque eles eram uma banda cover, o repertório próprio deles parecia colagem de trechos de várias coisas, entendeu? Sim, Porque tipo, eles não- tocavam Paralamas, eles tocavam Skank, eles tocavam começaram- Nando Reis, eles tocavam não sei o E quê. não tinha identidade de nada. Aí eu falei que eu tive que fazer laboratório com os moleques, chamar os... Falei, vai dar um trabalho, mas eles gostam, eles Legal. sabem tocar. Sabe o que eu fiz com os moleques? Eles me mostraram umas músicas, chamei em casa, me mostraram umas músicas, eu falei assim, olha, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Nenhuma dessas músicas vai estar no disco novo. Vamos fazer uma Não se dessas- aproveita Começando do nada. zero. Aí os caras ficaram me olhando com uma cara assim. Eu falei assim, quem que é me fala os caras que você gosta. Quem são seus influências? Eu gosto do Nando Reis, eu gosto do Cazuza, eu gosto do Arnaldo Antunes, eu gosto... Citaram lá uma turma. Sim. Aí eu falei assim, qual desses caras que vocês falaram... Escreveria isso. vocês acham que cantaria uma dessas músicas que vocês me mostraram? Aí os caras... Mas, bicho, então vocês já saem perdendo, vocês já sabem que a música não tem capacidade de ser, não está no nível. Dos E caras que você- você gosta. aí você se põe nesse nível para baixo. Já você fala, tudo bem, saca esse tipo? Entendi. Porque o que acontece? A banda cover é muito difícil a vida, bicho. Porque se a claro. banda cover, os caras tocam bem, chegam bonitos, chegam de artista, o dono da casa fala, o que você tá pensando que você é? Quer ganhar mais? É cruel, mano. Mas é o quê? É cruel. Mas sabe que Fica você no teu tá... lugarzinho aí. É cruel, exatamente. Então, Mas- porrada pra caralho. Sabe o que você estava falando agora, André? Eu tava me lembrando que a gente estava lá, aquele dia tomando cervejinha lá na Teodoro. Que você falou do Stevens, aquela coisa do que você foi resgatar dos Beatles e tal.
E aí, eu acho que foi nesse papo mesmo, né, que a gente tava comentando, quando o Bob Dylan chegou pro Lennon, pra uma caixa. Velho, vocês são uns puta artistas, velho. Para de cantar essas coisinhas de pegar, eu quero segurar a sua mão. E faz umas coisas cabeçudas. Isso é música de pegação, é música de pegação. I wanna hold your hand. E você meio que contou uma história pra gente do Cazuza e do Renato Russo, que rolou uma coisa meio que com as devidas proporções. O Renato foi o Bob Dylan do Cazuza. Foi o Bob Dylan do Cazuza. Agulhou o Cazuza também. Porque o Cazuza mudou ali, né? Mudou, ele era uma coisa de dor de cotovelo, né? Dolores Duran, Angela Rorô, né? Sim. E tal, aí o Cazuza, o Renato falou, pô, talento que nem você, vai ficar da dor de cotovelo até quando? E aí o cara vai fazer Brasil, vai fazer um monte de música, ideologia, vira outra pessoa, né? É muito legal. Cara, isso é muito louco. André, como é que foi a negociação entre o Ira e o Titãs, hein, pra trocar vocês? Tipo o Palmeiras Corinthians. O Ira chegou lá com uma grana, lá falou, mano, a gente quer esse baterista aí, mano, de vocês aí. A negociação de futebol, assim, né? Tem que vender o passe. Tem que vender o passe. Teve uma época, quando o Neto jogava no Palmeiras, né? Teve uma troca do... E o Palmeiras se deu mal. Mas no caso de vocês, as duas bandas se deram bem, né, cara? Se deram bem, né? Foi legal isso. Cara, primeiro assim, eu morava com o Nazi, eu tocava nos Titãs, e o Nazi tocava no Ira, né? A gente acabava se encontrando em casa, às vezes voltando da noitada, dos shows e tal. O Nazi sempre gravava os shows do Ira com um box, assim, que a gente chamava de box, aqueles gravadorzão, um cassetão, assim. E pô, chegava e a gente ia ouvir, né? Substância, sonzinho. E porra, eu conheci o Ira de trás pra frente, cara. Sim. O Ira era a banda que eu mais gostava. Melhor que o Gavan, né? E, bicho, eu não vinha do rock. Então, eu ouvia... O Gavan era meu professor, cara. Primeiro porque o Ira era a banda que eu gostava mais. Sim. E uma das razões que era a banda que eu gostava mais também eram as bateras do Charles. Sim. E o Charles era um cara que vinha do rock. Era a cultura dele, ele tinha tocado em outras bandas, Santa Gang e tal. Ele vinha com essa pegada, entendeu? E eu precisava aprender isso, porque eu sabia fazer uns puta sincopado, uns ritmos, umas coisas, tudo quebrado. Mas na hora de fazer do menos é mais ali, tava difícil. Suando, né? Então, eu tive que praticamente deixar um personagem e vestir outro e sair atrás. Porque, na verdade, cara, o que me fez acordar para o punk, para o rock pós-77 foi o The Clash. Sim. Porque o Pistols ainda eu ficava meio assim, mas isso é muito mise-en-scène, cusparada, um negócio, eu achava meio uma palhaçada. Sim. E pô, toca muito música, mal, né? Os caras tocam mal pra caralho, essa palhaçada. Não conseguia. Não que eu não ache legal pra caralho. Sim, né? Depois que eu entendi. Aí é que eu não legal. entendia. Tá? É que eu não entendia. Aí quando eu vi The Clash, é que eu vi uma coisa que era ao mesmo tempo muito sofisticada e bruta. Tinha as duas coisas, né? Os caras tinham uma informação, uma cultura vasta que eles traziam ali dentro. E referências também. Referências de várias coisas, de arte moderna, de tudo estava envolvido, ao mesmo tempo que era aquele jeito bruto de tocar Rude Boy, né? Sim. Então, aquilo, bicho, aí que eu falei, caiu a ficha aqui, entendeu? Foi... Sensacional. Cara, eu preciso te passar um recado aqui, tá? A Marta mandou dizer que a lasanha não chegou ainda, tá? Cara, não, bicho, os caras... isso aí está me custando mais de 100 conto essa brincadeira. Preciso ver mesmo. Vou pedir outro superchat. Alguém manda mais um superchat pra lasanha. iFood, meus advogados vão atrás de você. E o Fábio mandou aqui um recado muito legal, né? Que é bastidores de grandes bandas, né? De uma época sem rede social, né? Não tem preço, né, cara? E isso é muito legal, essas histórias.
histórias, assim, né, cara? legal tipo, a gente não demais. tinha... Que nem o André falou antes, né? Hoje em dia a banda... Tem que além ficar de- o dia inteiro no Instagram. Eu fui na padaria, fui no banheiro, E essas- fui na academia. Não, e era fui bom não que sei o quê. dava, assim, eu imagino, né? Que pro mundo, como ele evoluiu, mudou, alguns Sim. aspectos positivamente, outros negativamente. Mas assim, tem muita coisa que daquela época provavelmente não dava pra ficar com o celular ali. Cara, você sabe. Nem celular, né, mano? Aí você sabe esse negócio do chacrinha, aquilo ali era Vamos mudar de bizarro. Celular, né? Ô, André, deixa eu seguir aqui, cara, porque tá bombando todos os canais aqui, cara, e eu vou tentar... Desculpa te interromper. Imagina. Tu tem uma carreira maravilhosa como músico, como batera, como percussionista e tudo mais. Tu também é jornalista e tu participou de diversos canais e tu também é ligado ao automobilismo, né? Sim, sim. É, né? Quem que é melhor, Senna ou Piquet? Já meti na lata. Já meteu na lata. Ligado ao aquela automobilismo, coisa, né? E tu tem- Você fala. Foi interessante, o Flávio Gomes escreveu uma coluna. Flávio Gomes Eu já sei, mas né, da ESPN, jornalista aí muito do tempo. esporte, né? Muito Com bom. ênfase em automobilismo. ênfase. Mas isso é uma ênfase paixão. em marketing Mas e isso é- administração. Mas isso é uma paixão, tu, o automobilismo? Porque tu já foi Sim, é uma comentarista de- paixão assim, cara. é que funciona- Meu como é que pai é? trabalhou numa empresa que era uma construtora que trabalhou na reforma do Autódromo de Interlagos, que aconteceu entre 1967, olha, eu vou me entregar agora, e 1970. Esses 3 anos, Interlagos ficou fechado. Interlagos é muito interessante. Primeiro, porque a primeira corrida em Interlagos acontece no dia 12 de maio. Caramba, é Nossa. nosso dia. Nossa, como é que Foi, inclusive, o aniversário de Faz 50 anos, aniversário. certo, Clemente? Vocês fazem aniversário no mesmo dia? Você falou no começo do programa, você não presta Sério atenção no mesmo? Você não prestou convidado? atenção no que ele falou? Gente, eu perdi essa parte. Ele tá viajando, você não sabe nem as coisas que ele vê. Tá no next vídeo, porra. Ele tá vendo outra coisa ali. Ele tá fazendo um vídeo pro TikTok. O André falou que o computador do Dani tá no next vídeos, que ele deu essa piada aí. vez em Vídeo quando, bom, ó. vídeo bom. Filmando aqui. Cara, mas... Continua, mas a André. primeira... Aí, bicho, ele foi fundado em 1940, no meio da Segunda Guerra, uma coisa bem, uma história maluca. Mas aí ele ficou fechado esses 3 anos. Quando reinaugurou com um torneio de Fórmula Ford internacional, porque eles estavam homologando Interlagos pela FIA, que é a Federação Essa Internacional. Sim. E meu pai me levou nessa corrida de reinauguração de Interlagos. Eu acho que não tinha feito 9 anos ainda. E aí, durante 2 anos, Interlagos teve corridas internacionais, várias e tal. Foi uma programação, né? Tinha sido reformado, estava uma onda em cima. E Emerson, né? Porque 70 é o ano que o Emerson estreia na Fórmula 1 e ganha um GP ainda nesse ano de estreia. E participou desse torneio de Fórmula Ford, depois participou de um torneio de Fórmula 3. Nessa época, o cara corria na Fórmula 1 e corria várias As outras outras, coisas também. Era louco, né? O cara não corria numa categoria só, ele era só, corredor, né? Ó, chega aí, mano. Pera aí, tem um hashtagzinho aqui. Vai ser Jeep, corrida de Jeep. Vai ser bilheteria. Final de semana, bilheteria na escola aí. Sensacional. Era tipo baixista, tá ligado? Chama, vai tocar, sobe no palco e toca. A banda tá formada, só falta um baixista, né? Aí você via o José Carlos Patti, que era um Nossa, puta piloto mano. maravilhoso, estava aí, corria de Maverick, aqui na outra semana estava na Europa. Então, Caramba. eu comecei. Aí, depois dessa corrida, ainda meu pai me levou umas 3, depois, cara... Viciou. Ai, cê- Cara, eu pegava uma bicicleta, andava 20 quilômetros de bike, entrava por um buraco no muro que tinha atrás da curva 3, tinha um muro de tijolo de concreto, que o pessoal tinha aberto um buraco na buraco. picareta mesmo, que dava para enfiar a bike. Cara, eu assistia as corridas atrás do guardrail. Do guardrail aqui, eu sentadinho, Na bike. Caramba, Sério mesmo, cara? bikezinha deitada ali do lado. caramba. Que legal. Fui assim, bicho.
Um monte de Cara, corrida. você viu, Mas aí eu vi tudo. você viu o Roberto Carlos correndo lá no 300 km por hora. Mas aí que veio tua paixão pelo então, Chegou a pilotar alguma vez ou não? Eu cheguei a ter um kart quando era moleque. Mas virar piloto mesmo não era minha onda. Você não é bom de guiada? Não, virei piloto de bateria. Mas assim, ele fugiu da pergunta, né? Piquet ou Senna? Cara, bicho, Já vou te falou, contar. Fittipaldi. Certa vez, eu estava na arquibancada de Interlagos com a Marta, que está esperando a lasanha. E Chegou, aí, Marta? a gente estava no começo do nosso namoro, que a gente está junto há mais de 30 anos, então faz tempo. E aí, Piquet e Senna correndo, disputando, porque os dois andando bem. Aí o Maurício Kobrusli está para lá e para cá procurando coisa para fazer uma entrevista para o jornal. Viu a gente, né? Um casal transado, jovenzinho e tal, né? Marta linda. Foi atrás para saber Piquet ou Senna. E justamente eu era o Piquet e ela era a Senna. A Marta sabe das coisas. Por isso que as mulheres Aí sabem ele me das perguntou coisas, assim, né? por que Piquet? Eu falei, porque o Piquet é o último dos românticos. Mas, putz, E o é Senna a era o última primeiro coisa dos que eu quero malucos. falar sobre o Piquet. Bem, né? A última coisa que eu É quero a falar última bem do coisa Piquet. que eu quero falar sobre o Piquet. Foi um piloto sensacional. E acabou por aí, né? E deixa pra lá. Acabou por aí. Acabou motorista de uma criatura Bizarra. bizarra. Né? Como destruir um legado, né? Como destruir um legado? Como destruir... Como fazer a gente se arrepender do passado? Mas você tem ou tinha um canal, né, de... Não, eu já fiz um monte de coisa com automobilismo, né? Já comentou NASCAR, não comentou? Comentei NASCAR na rede Manchete ainda. Manchete, Nossa, cara. era Manchete. Cara, isso faz tempo pra caramba. Cara, depois eu Fala falo canal. isso. Eu trabalhei na Manchete lá no Rio Grande do Sul. Não fala Comentei isso. Cara, eu não sei Indy mesmo, no mano. Terra TV, comentei Fórmula 1 para a Rádio CBN, eu fiz um programa um ano inteiro, um boletim na Rádio Brasil 2000. Brasil Na 2000. Brasil 2000 eu fiz um programa que, ao tempo que o Kid fazia a programação, Pô, eu fui que lá, massa. Kid, eu tenho uma ideia aí, fazer e o Kid liberou para mim. E eu fazia o Velocidade on the Rocks. E aí fiz um ano de boletim, ainda porque eu escrevia uma coluna no site Grande Prêmio, todo GP. Fiz durante 15 anos essa coluna. A cada GP, Caralho, que legal, na quarta-feira seguinte FIFA do GP, jornalista também, né? saía a Isso. coluna chamada Apex, né? Na verdade, Apex em português é Apex, que é o ponto de tangência da curva, é o Apex, né? Rapaz, agora você deu uma Então, aula que eu não sabia nem que... Fazia Aí eu ideia botei disso. esse nome na coluna e a coluna era uma coluna legal, cara. Uma hora eu resolvi parar de escrever porque dava muito trabalho Dá trabalho, sei. e tinha muita molecada nova escrevendo também. Falei, chegou a hora de outra geração escrever, Sim. sabe? Eu vou ficar aqui com... Passar pena, né? Passa para outra turma. E é Eu ganhava engraçado. muito. Eu já tinha ganhado tanto escrevendo essa coluna que eu falei, bicho, já tô com o burro na sombra. Já tá de boa, Só uma né? curiosidade, você chegou a participar, assim, por exemplo, dos grandes prêmios de Fórmula 1, Interlagos? Vários. Dos Eu ia com credenciado, almoçava lá no restaurante da Ferrari. A Ferrari faz uma massa e aí tem um horário que eles liberam para os jornalistas que se legal, alimentar. simpático. E é o mesmo restaurante que come a equipe, todo mundo, os pilotos e tal. E eles sempre fornecem uma pasta super decente, sobremesinha, Uma tudo, massa. Legal tudo isso. Tinha pizza? Não, pizza não. É sempre Não é que um almoço, não é... Não, é que o Dani é ridículo. Bota mostarda e ketchup na pizza, massa. Puta não, que não, pariu. Pizza precisa de um forno, né? Não, imagina a italianada levar aquele puta forno. Forno a lenha, né? E o cara, Tem que ser um a forno. massa fica 3 dias lá descansando. Pro infeliz chegar lá, fica Você jogando. põe o pneu, a massa. Pedir um ketchup, né? Pediu ketchup. Não, chegar infeliz desse.
10 horas curtindo o molho de tomate e Pra tal. chegar Massa o Dani 3 botar dias massa. fermentando. Não sabe Aí o nada. cara pede um Mas ketchup. claramente é um paladar que não sabe apreciar uma boa comida. Mas o André, o Raul Jungmann é seu irmão? É meu irmão. Você tem algum segredo de Estado pra contar pra gente? Segredo, Raul cara. é seu irmão, cara. Não, Ministro da eu posso Defesa. falar assim. Foi ministro da Defesa, né, seu Raul? A favor do meu irmão, eu posso dizer assim, cara, ele é um talento absurdo. Quando eu era jovem, assim, ele tocava percussão muito bem. Então, eu ia para o Recife, ele sempre chegava com uma tralha de percussão nos lugares. Sério mesmo, cara? Surdo, bongô, Que um monte louco, de eu não sabia que coisa. ele tocava. Foi um cara que, de uma certa forma, me levou para muitas bagunças legais. E é muito talentoso, cara, como ator, assim, como... Eu vi esse cara fazer cenas inacreditáveis, assim, de repente tá numa festa, ele sobe a escada, de repente ele desce a escada transformado como um personagem, numa coisa que não foi ensaiada, não foi nada, e o Barato. cara dá um solo, você fala, uau, de onde vem Onde isso, tem sabe? isso? Hoje, né, é claro que a seriedade dos papéis e tudo não deixa as pessoas conhecerem Claro. esse Esse lado Raul. mais clown que ele tem, assim, Claro, mas é um lado forte. Ministro da Defesa, né, cara? Se tiver um segredo de Estado pra contar, a gente pode, de repente, apagar o Marcel e... Cara, a pergunta que não quer calar, que eu também faço para ele, é quem matou Marielle, né? Ah, sim. Essa é a pergunta. Isso aí. Apesar, né? Quem matou, não, quem mandou matar. Quem mandou matar? Quem matou, a matou, gente sabe, descobriu. né? Quem mandou matar, a gente ainda tem nossas... Um dia a gente vai... Quase O certezas. Flávio Dino né? falou que tá chegando lá, vamos lá. Vamos esperar. O André, você teria pique pra voltar pra uma banda de novo, cair na estrada? Tocar comigo, Não dá, Clemente, com cara. Dani. Eu toparia, assim, fazer um projeto, ter uma coisa mais estabelecida. Eu topo. Vamos fazer 10 shows. Sim. Você sabe fazer 10 shows com umas coisas, né? Topo. Quando é que a gente sai? Tem um estúdio aqui do lado. Aqui. Não, já tem tudo, Tem um né? estúdio Baixista, guitarrista, vocalista, baterista. tudo. Tem um estúdio aqui, a gente pode Inclusive, sair o daqui primeiro pro ensaio estúdio da já. nossa banda, qual que vai ser o nome da banda? Não sei. Você tem um nome assim? Eu tenho um nome bom. A Inocentes. Grade. Deu- Vai ser a Grade, a Isso Grade. aí tem umas duas. Eu tinha uma banda inocente da década de 60, né? Que eu vi. Tinha, né? Tinha. Ah, Eram os inocentes. Eu vi descobrir depois. E tinha um grupo veio de... descobrir depois. E sei. tinha um grupo de Sei. travestis também chamado Os Inocentes. eu tava saindo do meu bairro lá, passei em frente à escola de samba do bairro lá, Mocidade Alegre. Aí tava show de travestis com o grupo Os Inocentes. Eu, nossa! Sério mesmo? Cara, mas a gente era... E uma das trans era a Clementina. Ah, deve ser, né? A gente era New Wave, né? O Sim. Titãs, né? Era uma banda New Wave. E Clemente era dos punks, né? O pode João, a turma das bandas punks, né? Exatamente, que não... E aí, o que era o medo de um New Wave, né? Virar um punk. Não, apanhar, né? Tomar um pau dos cacete de punk. punk mesmo. Porque tinha muita treta entre os carecas e os punks. E às vezes dos heavy metal com punk com os também. punk. Porque lá da Essas Marcinha, tretas- a Marcinha lá, punk, que o pessoal lá da Vila Boim, lá, os metaleiros da Vila Boim. Marcinha Montserrat, né? Montserrat. Cara, e aí no final, eu lembro assim, a primeira vez que eu fui tocar no Napalm. Aí eu entro no Napalm, eu de tarde entrei sozinho com o cabelinho super new wave, Você tá carregando Clemente uns de pratos gordo. de bateria, assim. Tá o gordo sentado na bateria que tinha lá, era de acrílico? Não, a de acrílico era uma Golp Era uma também, mas Golp. não era de Não. acrílico, era no programa do Jungle. Ah, pode crer. É que era uma de acrílico vermelha. Mas o João sentado na bateria, cara, só taxa e alfinete e tal, com um negócio enrolado que nem uma múmia.
na cabeça, que você não via a cabeça dele, só tinha aquele negócio enrolado, assim. Eu olhei pro cara e falei, bicho, esse cara vai me matar. Sério, sabe essa sensação, assim? Eu tô fodido, o cara vai me matar. E aí? E aí era o João, bicho. Virou um puta brother. Daí, depois foi o Crânio. Olha esse Outro dedo também. aqui, O que foi? Uma treta dessas. Foi uma briga no Napalm, no show da Plebe. Primeiro show da Plebe em São Paulo. Você tá brincando que tem o dedo quebrado do primeiro show, né, velho? Eu já toco na Plebe. Tudo bem, Isso é pra pagar os custos médicos, né? Ele ameaçou os caras. Ô, bicho, olha a indenização. Vou tocar com vocês. tá pedindo indenização ao vivo no canal que ele trabalhou. Ai, Felipe Seabra, velho. Era muito bom lá, cara. Aí eu conheci o Crânio, né? Aí o Crânio foi um que me liberou, às vezes, de apanhar na porta do Satã. Eu falava assim também. Tava lá na porta esperando o Wilson pra liberar pra gente, né? Ficava todo mundo sem grana. E o Wilson era um dos sócios lá. E ele era o mais bonzinho, assim, né? Chegava na porta. Se ele chegava na porta, ele botava a turma pra dentro. E aí foi uma dessa, bicho. Os caras juntando uns punk lá e os caras começaram. Eu já tô sentindo que a coisa vai sobrar pra mim, né? Aí vem um nego me pedir cigarro. Eu falei, bicho, não tem. O cara, então vai se fuder. Eu falei, puta, bicho. Aí apareceu o Crânio. Aí apareceu o Crânio. Não, o Crânio é gente boa. Era lá do meu bairro lá. Sabe como é que ele vinha? Ele vinha andando em cima dos carros. Cara, ele andava por cima. Ele vinha andando, ele subia no porta-mala, pela capota, capô, descia do outro lado. Entendeu? Como se fosse uma calçada. A calçada dele era os carros. O apelido do cara era Crânio, ele vinha caminhando por cima dos caras. Intimidador ou não? Mas era outra época. E é louco, né? Você falou de Warriors. Era esse o clima mesmo, né? Mas assim... tinha uma coisa também meio teatral também. Tinha coisa... Todo mundo era bem moleque, né? Era molecagem, né, velho? Era molecagem. Mas era divertido. Bom, no final, nunca ninguém me bateu, entendeu? Mas eu passei uns puta aperto. Passou perto ali. Não passava Wi-Fi de vez em quando. De vez em quando, não. Não, mas era de verdade. Cara, mas que louco, né? E era uma cena muito efervescente, porque você pensava no Napalm, tocou Titãs, Inocentes, Ira, Legião Urbana, primeiro show em São Paulo. Primeiro show eu vi, eu tava nesse show. Eu também tava. A Plebe, primeiro show em São Paulo, eu tava lá. Azul 29, que a gente falou. Coqueluche. Cara, tocou Mercenárias. Era demais. O Edgar tocava nas Mercenárias, né? Edgar tocava batera. Edgar tocava batera. E Voluntários o Nazi tocava, não era? O Nazi cantava, o Nazi e o Gaspa. Já numa... teve uma formação antes com o Snardi cantando, né? Eu lembro. Eu lembro porque assim, o culpado do Snardi entrar no Voluntários foi o Bivar, eu e o Calegari, que a gente estava saindo do Napalm. Aí chegou o Snardi de moto. Não, porque eu tô querendo cantar e não sei o quê. Mas, o voluntário está precisando de vocalista. Foi essa a história. Aí, tem o telefone do Miguel? Tem, o telefone do Miguel aqui. Ele ligou e aí foi cantar no Voluntários. Que sensacional. E era legal. Cadê que o socialismo? Todo mundo... Cadê o socialismo? E tava todo mundo ali, né, velho? Tava todo mundo muito próximo. Não, e essa época ninguém tinha gravado ainda. Acho que o William talvez tivesse gravado compacto, mas era todo mundo ainda era. Não, era uma cena underground. Em outro programa, no último programa que a gente fez, que a gente estava até comentando que não, foi numa reunião que a gente fez. Quem levou a fita do Inocentes pra Warner foi o Branco. Foi o Branco mesmo. Então, tava todo mundo ali muito... era um núcleo muito... Ali, a gente ia todos nos mesmos lugares, era onde aconteciam as coisas, né? Onde a gente viu shows, onde a gente via o tipo de música que a gente gostava, né? Isso é espetacular, velho. Sabe que eu... Rose Bombom. Rose Palquinho, meu. Nossa, fomos fazer os Titãs no Rose Bombom.
Teve que usar umas mesas como extensão do palco, assim, não cabia. Não cabia a banda. O palco do Rose Não era cabia. minúsculo. Ainda no tempo que o Ciro tava na banda, né? Caramba, 9. então era 9. Tá louco. Não, tem muitos Os lugares. palcos eram muito pequenos, o Hong Kong, lembra? Era Sim. aquela caverninha, um buraquinho também. Praticamente embaixo de uma escada, né? Parecia um negócio assim. É. Acho que ainda tinha uma coluna no meio. Tinha uma coluna no meio. Só agora a nostalgia bateu forte. Sabe o que eu queria antes da gente? A gente vai terminar já aqui, já deu tempo. Mas no dia que a gente se O encontrou. público tá indo embora. A audiência parece que Não, a galera tá tá indo indo. embora. Não, é que a gente tem um tempinho, ver essa produção que sinalizou. Mas eu lembro que a gente tava. Aquele dia que a gente se encontrou, tava contando várias histórias, até perguntei do acústico, né? E o meu programa na Kiss que eu faço, o Hélio Leite, né, que trabalhou com o Rick e tal, o Elinho apresenta comigo. E aí eu falei, porra, eu tava com o André, ele tava contando umas histórias lá legais, que o Edgar queria cantar e tal. Ele falou, pô, eu vi tudo isso de perto, tava lá, acompanhando. Sim, velho. tava mesmo. Aí ele falou, porra, e você acredita que a gente tentou vender pra uma galera esse acústico do Ira? E, pô, ninguém queria comprar e tal, investidor, um mecenas e tal. Aí, tipo, no fim a gente conseguiu organizar de alguma outra maneira, tal, deu certo. Aí ele fala, porra, meu, todo mundo perdeu uma grana violenta, velho. Porque fez um puta de um sucesso. Velho. Esse acústico? Não. Não, foi... tinha Pete, o Samuel, né? Universal com o selo Arsenal. Com Arsenal. Né? Arsenal tava com uma coisa com a Universal. Ele até me falou uns nomes, depois eu te falo em off quem que ele falou. Esse aqui não quis botar dinheiro, depois se arrependeu. Sim. Olha, a gente ensaiou pra caralho. Sim. Fez um trabalho, acho que muito consistente lá. Tava afim também de fazer um negócio que ia marcante, assim, né? Não, e foi lindo. Era uma oportunidade, sabia que ia ter investimento, que ia ter cenário, que ia ter uma coisa legal, né? Então, fomos... A gente ensaiou por 3 meses, todo dia, 5 horas por dia. Nossa. Caramba, mano. Puxado, hein? Trabalho mesmo, de segunda a sexta, 5 horas por dia. Sábado e domingo fazia show ainda. Caraca, velho. Caramba, Puxado, hein? mano. Mas valeu. Mas paulada. ficou maravilhoso. Aí quando chegou na hora de gravar, tava Redondo. impecável, o negócio tinindo. A gente só refez no final do show as músicas que tiveram convidados. Porque a Tarde gente mal Vazia, ensaiou né? com os convidados. Ah, Foi sim. pouco Foi, ensaiado. foi Flores em Você, Tarde Vazia, não foi? Não, foi... Ah, não. Foi Envelheço na Cidade, Girassol Era Girassol que a e Eu Pete Quero cantou, né? Sempre Mais. Aham. Essas músicas teve o Samuel no Girassol, a Pete, Não era Eu Tarde Quero Vazia, Sempre cara? Mais. Eu queria saber mais que o cara. Mas é que eu tava ouvindo Envelheço na hoje, Cidade, vindo pra cá. Paralamas. Sim. Eu tava ouvindo Tarde Vazia com o Samuel e vocês. Não. Você. Tarde Vazia. Tarde Vazia. Não é que o Girassol ele cantou em outro disco nosso. Ele cantou o Girassol num disco chamado Isso é Amor. Eu misturei os dois. Não, eu falei, será que eu tô louco, velho? É um Tava ouvindo Girassol da agora. cor de seu cabelo. Que ele canta Pode crer. nesse disco aí, eu misturei as bolas. Isso é Amor era um disco só de versões, né? Aham. Você sabe que eu odiava esse disco, porque eu comecei a namorar com a Petra e ela amava. Eu ouvia aquilo todo dia. Aí uma hora eu falo, eu odeio esse cara, eu não aguento mais. Dá pra ouvir outra coisa? Eu tô com ira do Ira, né? Eu tô com ira, tô irado com ira. Sabe que a mulher, quando apaixona por um disco, né? Eu, mano, não pra outro disco, eu não aguento mais. O Clemente é o melhor amigo de todo mundo que vem aqui, né? Que bom. Eu odeio essa música. Isso Uma hora- acontece, é difícil. Cara, mas é a consequência do sucesso, né? Porque as pessoas ficam... Tem uma hora que satura. Não, elas ficam ouvindo. Não, os fãs, assim. A gente é músico, eu não consigo ficar ouvindo o mesmo disco o tempo todo. Você também.
Enlouquece. Enlouquece, né? Nem o meu próprio Não. disco. eu Ah, tem, soltei, tem, pô. tem várias músicas que assim, você tá no rádio, ou sei lá, na academia, no shopping, começava a tocar e falava, mano, de novo essa desgraça, velho. E é legal, a coisa é As músicas- legal. O E disco aí, era aí para hoje- de tocar, dá uns Pior 10 é que anos, é- você revisita. pior é que Pô, a música é você- legal, velho. Não, e o pior é que quando você está nesse estágio, a música daí ela não sai da sua Sua cabeça, e aí cabeça. você se pega cantando. Cantando a música. Exatamente. Eu já não tá cantando nem as Terrível minhas, tá isso. cantando as suas. E aí chegar, em vez de tocar Pânico em SP, né? Eu tava lá. O André é uma referência, né, cara? Tipo, o que tem de pessoas aqui elogiando o teu trabalho, tua carreira. Muito obrigado, pessoal. Tá, tipo, Agradecido demais aí. Eduardo Guedes, que foi uma referência para Renato Russo. Renato Renato Russo tá na live? Mano, você sabe que tem internet no além, né? A Tem tua WhatsApp, lasanha, né? a tua lasanha não chegou ainda, André, tá? A tua lasanha não chegou. Tem aqui, quem é o Enzo Jungmann? Esse é meu filho. É teu filho. Batera. O ele Clemente tá já aqui. fez som com ele e tudo. Cara, toca Ele bem mandou um pra recado aqui toca há um tempo atrás. Cheguei, turma! É teu filho? É batera também? Batera, Batera. cara. Tá tocando bem já. Esse não teve jeito. Desde que nasceu... Já tava com talento. Cara, ele queria ficar sentado, eu tocando show alto pra caramba. Ele quer e ficar ele, do teu assim, lado. com 2 anos, ficava sentado assim embaixo da banqueta. Caramba. Bumbo na orelha, tudo aí. Que legal, E cara. ele é felizão. Felizão. Aí já era, não tá. Barato. Já era. E todos os canais que a gente tá retransmitindo aqui, cara, estão voando, mas a gente tá próximo do fim, Gente, né? eu sabe o que eu quero aproveitar então, já que a gente está chegando na finaleira? Sim. André, bom, vários projetos, Titãs, Ira, você falou do Trip Teasers, né? E o Bugalu e tudo mais. De todos esses projetos que você participou, qual que é a música que você acha assim, pô, essa é a melhor música que eu gravei, que tal? E qual que você fala, pô, isso aqui, que arrependimento de ter gravado essa desgraça? Cara, o saia justa. Isso é difícil. Ô, André, que só isso aqui, ó. Não aconselha ninguém a vir nesse programa. Cara, Eu te poupo da pior, vai, é a melhor. pior é mais difícil, assim, pra eu achar alguma coisa que eu me arrependi, assim, não lembro mesmo. Eu tive isso já essa é ótimo. sorte de não ter muito arrependimento, assim. Uma música, cara, marcante. Tem algum... Pode ser no momento, não precisa ser assim. Então, tipo, agora pra mim é essa. Porque a gente sabe que vai mudando muito isso, né? Cada momento da tua vida, pô, agora é essa, depois vai mudar essa, outra. Não dá pra eu te falar uma música assim, cravar, tá? Aham. Mas uma música que eu sempre lembro com muito carinho na minha vida que eu gravei foi Longe de Tudo, que foi a primeira música que eu arranjei com o Ira, que já era eu que estava você fazendo entrou, o arranjo. aham. Foi a primeira música que a gente entrou no estúdio quando entrou para gravar o Mudança de Comportamento. Ah, que legal. Foi a primeira música que a gente gravou também. Então, e foi Ela a é primeira música de significativa. trabalho daquele disco. Acabou sendo uma série de coisas. E aí sempre foi uma música que eu tive um carinho, Ah, assim. que demais, Legal velho. isso, longe né? de tudo. A primeira, já E foi logo a não primeira. não que- digo isso porque ela é a melhor, nem porque ela Ela é a bateria mais inesquecível que eu Não, fiz. É mas significativo, é é significativo. Ela tem um- Da hora. Porra, legal. esse- Cara, no fim, produção, Legal. tem como a gente fazer 5 minutos um assunto que eu esqueci, que eu acho que é legal pra caramba? A gente fala com o André. André, explica pra galera o Te Amo Teodoro. Te adoro, Teodoro. Te adoro Teodoro, Então, Te Adoro Teodoro é um nome que a gente batizou um movimento que a gente está organizando para trazer de volta para aquele pedaço da Teodoro Sampaio, onde tem um ecossistema da música super estruturado, consistente, resiliente, porque está lá Sim. já desde Décadas. a década de De 80, 80, né? Maravilha, cara. Trazer relevância, evidência, trazer astral, né? Recolocar aquela região ali num lugar que eu acho que ela já teve,
assim na cidade, até para as pessoas do país, porque era comum qualquer gente da área da música vinha para São Paulo, passava na Teodoro em algum momento, né? Eu acho que o lugar permanece, a gente ainda tem mais de 40 lojas de instrumentos musicais, tem estúdio de gravação, estúdio de ensaio, Respira escolas de música, luthieria de eletrônicos, de tambores, de cordas, de sopros, loja de partituras e métodos, que legal isso, lojas de cabos e fontes. Luthiers. Você tem um O ecossistema. ecossistema mesmo, Um ecossistema. muito vivo. Então, ao mesmo tempo que existe uma certa nostalgia lá das pessoas que viveram uma época de glória ali Quando eu era guri, nos anos 90, eu principalmente a saía década do de colégio 90, e ia correndo para Teodoro para ver guitarra. Tarde Aquele inteira. lugar está lá com muito... As lojas estão lindas, cheias de coisa legal. Enfim, começamos a trazer É uma revitalização. a sim. necessidade. Então, eu tinha visto um poema do Manuel Bandeira. Por acaso eu ia voltando para casa, Rádio CBN, ouvindo o professor Pasquale. E aí o ouvinte perguntava o significado de neologismo. E depois de dar umas definições de dicionário e tal, ele, como auxílio luxuoso, ele colocou Manuel Bandeira declamando de sua própria lavra o poema Neologismo, que é um poema que não tem neologismo, é só o nome. Mas ele fala, olha, eu sou assim, sou assado e também invento palavras. E inventei o verbo te adorar. É um verbo intransitivo, assim, e no final ele fala assim, te adoro, Teodora. Aí eu falei, cara, te adoro, Teodoro. Pô, legal demais. Peguei essa licença do poeta e a coisa está andando. A gente já fez 4 reuniões de trabalho lá com grupos Jeff, o Daniel, de né? empresários ali do quadrilátero. E estamos arrumando aí. O objetivo é dia 8 de outubro a gente fazer um show, um dia de shows na Praça Benedito Calixto. Que Demais, legal. Com bandas que tenham profissionais oriundos ali daquela... Faremos uma cobertura do Cola na que Grade. toca. Vamos levar o Cola na Grade lá, Né? vamos fazer uma ativação legal desse E evento. fazer muita coisa. Já criamos uma logomarca linda que vai gerar adesivos, bottoms, etc. Tem várias coisas aí que a gente pretende. Uma delas é fazer uma alameda de grafites nos postes da